essa sua definição de se destacar, você tem que pensar no que vai fazer se destacar. No que vai fazer essas ginastas serem dedicadas, o que vai fazer essas ginastas quererem voltar para a sua aula e fazer a sua aula. Hoje em dia eu dou aula online para as minhas meninas e eu vou te contar do dia a dia, o que eu faço no dia a dia para eu superar os meus obstáculos, para eu me destacar como professora de ginástica rítmica. Para mim, o que é esse destaque? Esse destaque começa com um objetivo, que esse objetivo não é só ganhar medalha. Esse objetivo não é só você ser status em uma competição. Esse objetivo, gente, começa como algo humano. Se você quer saber se você está indo pelo caminho certo, você provavelmente vai receber elogios vindo dessas crianças. E elogios vindo dessas crianças, mesmo quando os treinamentos são pesados. Porque aí a gente junta a excelência do treinamento, a gente junta a técnica, né, que é uma coisa mais séria, que é uma coisa mais fechada, que não é aquela coisa lúdica. E ainda assim você consegue fazer a sua ginasta querer voltar para a sua aula. Você consegue fazer a sua ginasta querer estar com você novamente. E isso começa pela humanidade. Imagina que as suas alunas são suas filhas. Se você tivesse 2 filhos, 3 filhos, 4, 5, 10 filhos, eu não sei quantos você tem, eu não tenho nenhum por enquanto, mas você saberia quando o seu filho ou a sua filha estivesse estranho, quando estivesse doente, quando estivesse tido algum problema na escola. Você consegue sentir, você está conectada com o seu filho, com aquela criança. E na ginástica rítmica é dessa forma que eu trato as meninas. Hoje em dia eu não dou aula para meninos, tá? Então eu tô falando aqui meninas, porque eu só tenho meninas mesmo. Mas o que acontece nas minhas aulas é que eu tento trazer essa proximidade com as minhas alunas. Como? Eu começo analisando o perfil delas. Como elas são, como elas se comportam. Naturalmente, tá? Isso é uma análise que você vai fazendo conforme as aulas. Em um mês, assim, você já consegue entender. E com isso, você vai sempre perceber a mudança, algum problema, alguma dificuldade na sua criança. Quando eu vou dar uma aula e eu vejo que a minha aluna tá triste, quando eu vou dar uma aula e eu vejo que ela não está tão animada, eu consigo perceber isso porque eu coloco essa humanidade, porque eu me preocupo com ela. Então, o que você vai fazer? Você vai perceber esse padrão, que cada ginasta tem um padrão diferente. E quando eu sinto que uma ginasta minha tá triste, tá desanimada, eu chamo para conversar. Muitas vezes eu começo a conversar numa forma meio humorada, porque se a gente chegar na criança de um jeito muito sério, de um jeito muito como se fosse dar uma bronca, sabe? Isso não vai ajudar. Então pergunte de uma forma que entenda que você se preocupa com ela, para que você comece a estimular que ela fale o que está acontecendo. Ah, Isa, mas eu não sou psicóloga, eu sou professora de ginástica rítmica e isso daí não é comigo. Eu tô aqui para dar a parte técnica, aqui para dar as atividades, só que vocês não são uma equipe, porque se você quer realmente se destacar como professor, essa família, esse grupo de soldadinhas que vão ir pra guerra na competição, que vão dar o melhor de si, que vão ajudar umas às outras, que vão poder contar com você, que vão poder contar com a amiguinha quando algo acontecer, isso vai fazer você se destacar, porque isso vai fazer a sua ginasta querer voltar para sua aula. Isso vai fazer ela ficar doida pela próxima aula. E isso me acontece sempre. Minha ginasta tá triste, eu já venho e pergunto. Hoje em dia a gente já consegue estimular, né? Ela começa a falar o que foi.
Eu já converso, eu conto as minhas experiências, ou eu conto a experiência de alguém que eu conheço, que teve algo parecido, sabe? E tento reanimar essa ginasta. Uma coisa que você tem sempre que fazer quando a sua ginasta está aprendendo um exercício novo, que se o exercício é nesse nível aqui, o exercício é nesse nível, tá? Só que a sua ginasta, ela tá dando um passinho, outro passinho, até chegar, mas na hora que tá realizando ali, ela tá lá no comecinho, mas ela já evoluiu, isso já é motivo suficiente para você elogiar esse passo. Porque muitas vezes a gente quer que a nossa ginasta chegue lá em cima pra gente elogiar. Se essa ginasta ela foi uma ginasta que não se esforça, que ela não faz nada pra melhorar, e ela tá ali embaixo, tudo bem, tem até um motivo. Mas se você vê que a sua ginasta ela está se esforçando, reconheça isso. Reconheça isso porque você é a autoridade para ela. Ela vai olhar para você e ela vai esperar esse feedback de você. E não tem como você querer que ela chegue lá em cima para depois elogiar ela, sendo que é um passo de cada vez. Se você esperar chegar lá em cima para poder dar um elogio, esperar chegar naquele movimento máximo para dar um elogio, provavelmente ela vai desanimar. E gente, vamos ter mais entendimento, porque essas ginastas que estão com a gente, comigo, com você, elas são ou crianças ou adolescentes. A gente não pode exigir que elas tenham uma mentalidade de um adulto. Mesmo ela sendo uma criança, você explicando a mentalidade que ela precisa ter. Porque o seu papel também, professor de GR, e qualquer outro professor, é você preparar essa adolescente, essa criança, para quando for adulta, querendo ou não, tá bom? Querendo ou não, você vai estar lá com ela quase todos os dias. Às vezes todos os dias, às vezes 20 horas por semana, 30 horas, 40 horas por semana. Você vai ser a segunda casa. Querendo ou não, você está criando essa criança. Essa sua definição de se destacar, você tem que pensar no que vai fazer se destacar. No que vai fazer essas ginastas serem dedicadas, o que vai fazer essas ginastas quererem voltar para a sua aula e fazer a sua aula. A parte técnica, ela vai fazer parte para ganhar uma medalha? Para subir no pódio? Para aumentar a nota? Com certeza. Código de pontuação? Toda a parte técnica, com certeza. Só que muitas pessoas, muitos professores não têm essa visão de que precisa das duas coisas. E mais uma coisa, gente, é sério. Se você precisa aplicar a parte técnica porque você precisa, eu preciso aplicar coisas chatas que ninguém gosta de fazer. Preparação física, coisas de preparação física específica, balé, enfim, cada ginasta acha chato uma coisa, né? Mas a gente tem que aplicar essas coisas chatas. Só que você é tão família que elas querem fazer essas coisas chatas porque elas entendem que precisam fazer essas coisas chatas, como um adulto precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa internalizar para ela o porquê dessa parte técnica e como ela pode ver essa parte técnica como algo bom para ela, sabe? Vai fazer com que elas entendam o processo, que elas queiram estar no processo. Porque, olha, quando eu era ginasta, quando eu entendi isso do processo, eu queria só treinar. Então, é isso que eu ando aplicando aqui. É lógico que esse assunto ele pode estender bastante, mas por hoje é isso que eu quero deixar para você, o recado de você trazer essa humanidade para suas aulas. Bom, é isso. Um beijinho para vocês e me seguem lá
no Instagram e também se inscreve aqui no YouTube.